Parte final. Átomos inocentes. Construens et destruens. Kundalini. Subtítulo: Lua e eclipse da alma. Sangue e menstruo. Lícans. Conceito de Minotauro e Centauro. Assuntos relacionados. Vamos começar pelos átomos. Os inocentes átomos que nos constituem em todas as partes obedecem apenas a um comando de Kundalini, o fogo íntimo. Construens et destruens. Construa e destrua. Horas um comando, horas outro. E vai ser construído ou destruído segundo a diretiva da ideia que a gerou. A Lua faz parte desse contexto em um âmbito psicológico. Ela não é apenas o que estamos vendo na noite estrelada. A Lua, em seu aspecto natural, ela reflete a luz do Sol. Enquanto ela faz isso, ela trabalha pela lei, pela evolução. Quando ela eclipsa o Sol, vemos aspectos vivos nas criaturas. Em todos os reinos, né? A gente vê a mudança interna refletida em atitudes externas. A lenda do Lican, né, o licantropo, ou metade homem, metade lobo, se vê naturalmente em cada fase da Lua. Conforme ela vai crescendo, vemos até nas pelugens do corpo, tanto no homem quanto na mulher, que o crescimento é mais abreviado. Vemos na natureza também, você corta a sua grama, em uma lua crescente, ela amanhã estará num estado como se você não tivesse apodado. Isso tudo deve ser observado. Esse mundo físico é um reflexo dos outros mundos. Se você não observa esse mundo, você não compreende esse nem os outros, muito menos. E são coisas mecânicas que você vê, mas não enxerga. A questão do sangue. O sangue, ele traz a vida de qualquer coisa. Tanto é que na época ida, né, medieval, os goéticos, eles usavam o sangue do sacrifício. Acontecia muito antes de Cristo, inclusive. Isso até é anterior à literatura. E o menstruo também era usado. Tanto que o menstruo traz à vida um ser. Muitos magos baixos usavam para criar homúnculos. Paracelso, inclusive, fazia uso disso, mas por didática. Paracelso não se tratava de um mago negro. Sem o pejorativo do negro, não gosto de usar isso, então vamos chamar de baixo escalão. Aquele que ainda não... Ele tem o conhecimento, mas não tem a sabedoria. Então, Lícans é o mesmo conceito que eu estava falando no outro vídeo, segundo tomo, que através de Ida e Pingala, essa energia descontrolada sai na tangente, né? Vamos dizer, repelida para as periferias do corpo dito astral, que vai se considerar como cornos. Mas na verdade não é um corno de animais. Não se tratam de chifres reais, e sim energéticos, que dá essa impressão, essa fachada, entre aspas, demoníaca, ou animalizada, melhor dizendo, ou bestializada. Como o anjo na verdade ele não tem asa, gente. É uma torus. Por isso que a maçã está ligada da mente, e o corpo mental do anjo é o próprio anjo. O nosso corpo mental é o anjo em nós. E ele tem uma reentrância no meio, por onde passa Chuchuna. Se você controla o fogo, ele se torna asas. Só que anjo não precisa de asas para voar. Ele se transporta automaticamente com o próprio poder mental.
mas nós demos isso para o cérebro entender, interpretar. Interpretamos baseado no que a gente vê aqui, nessa realidade de 3D. E os cornos também, não se tratam de cornos de um animal, e sim energias que se perdem, que vazam pelas tangentes, dá aquela sensação. É a mesma coisa também a questão do rabo. O rabo já foi necessário, né? Ainda temos os rabos dos animais, mas vejam que o rabo dos animais não tocam o solo. Ele antes tinha uma utilidade eletromagnética. Os raios cósmicos, que hoje passam através do zodíaco para o ser humano, o caracterizando, né, até moldando seu caráter, antigamente passava como utilidade global, mecânica. É como se fosse um transformador, né? O ser humano era um transformador, e todos os seres anteriores. E nisso, né, o descontrole veio conceitos entre os gregos do Minotauro e o Centauro. Quando a alma está na tônica de Minotauro, aquilo que é predominante no homem, que é a razão acima de tudo, é invadida pela bestialidade animal. Então, é uma cabeça animal com o corpo humano. É o animal no lugar do humano, dominando o que é humano. Já o centauro já é humano dominando o animal. Então ele não deixa de ter caracteres animais, tipo o desejo, a emoção. Mas tem um erro aí, que as escolas pecam em nos ensinar erroneamente, porque há uma contradição. O animal ele não tem emoção. Você não vai ver um animal sentado chorando, lamentando a vida. O animal tem instinto. Veja, o que é o atraso? A pedra está estática como a caixa, só que inconsciente. A planta está fixa como a pedra, só que ela já se ergue na vertical. O animal ainda carrega um atavismo de instinto vegetal. É como se ele vegetasse, ele vive só para absorver, se alimentar, caçar. Só que agora é uma planta móvel. As raízes já foram pés, né, num protótipo humano chamado hiperbóreos. Já fomos unicelulares, ou protoplasmáticos, arcadianos, né? Arcádia, o primeiro continente, que nem era físico. Já fomos homens animais, os lemurianos, que depois participaram, entre os atlantes, que eram também protótipos, né? O meio do caminho entre o homem ariano e o primitivo lemuriano. Se cruzaram, tudo mais. Teve muitas cruzas, experiências dentro desse projeto humano, que é síntese de todos os reinos já atestados. E agora o humano traz um atavismo, vejam bem. Tudo está atrasado, não é apenas o animal. Ele não é o culpado, o animal está no meio do caminho. Não é o astral, gente. O atraso é porque sempre em uma coisa tem o reflexo de outra. Quando você vê nos Táttivas, né? Os Táttivas têm, por exemplo, vamos pegar um exemplo, né? Prithvi Akasha, Prithvi Vayu, Prithvi Tejas, Prithvi Apas e Prithvi Prithvi. Só para dar um exemplo, e tem todos esses dentro de todos esses. Para confirmar, porque é o seguinte, Deus separa, mas não desune. A inteligência cósmica jamais desuniu, ela apenas separou. Ela quebrou o todo. Para o todo aprender o que é o todo, quando juntar de novo. Ele tem o reconhecimento da volta, de ida e volta, ir e vir. Isso é livre-arbítrio. Essa decisão de não precisar e acabar fazendo. E o homem é o contrário de Deus. É aquele que pode fazer e não faz. Por exemplo, o corpo físico ele te barra, ele pode te barrar de você não responder.
à altura do outro, não responder àquela agressão. É isso que o mestre, o Kabir Joshua, né? O Joshua falava, Jesus, dar a outra face, que seria o quê? Eu poder dar a mesma, mas dou a outra. Uma outra solução para isso aqui. Vamos resolver. Isso que nós estamos fazendo aqui. Então, os átomos de qualquer plano tem correspondência dele, tem o átomo atimânico, que é o diretriz, ele é muito mais inteligente que o átomo, por exemplo, contíguo a ele, búdico. Esse só sabe amar, atrair. O outro só sabe registrar, que é o causal. O outro só sabe raciocinar, fazer a forma mental, trazer a ideia à realidade mental, né? Formar imagens e sons. O astral, ele é emulsão, né? Junta tudo, ele coloca colorido nesse, né, televisor preto e branco do universo primordial, né? Bota a primeira ação. Você tem que ser movido a uma emoção, uma inspiração. Senão você não faz arte, não faz nada. Só que a emoção foi mal usada, ela formou uma dramatização da dor física, virou sofrimento. Por isso que é mal vista, mas ela não é errada. Se fosse errada, não teria sido feita, pela mesma inteligência que faz tudo perfeito. Depois temos a vitalidade disso, que segura a bateria, né, o combustível disso existir, para que tenha portabilidade para o último plano, onde está o último sol, e a última completude de corpos, que é o plano físicos, aquele que nasce, naturaleza, nato. O único lugar que se nasce e se morre, né, assim, de uma forma mais, vamos dizer, evidente. Porque também se nasce no plano causal, é a primeira forma que temos, a do anjo. Então, se nasceu primeiro é no plano causal. Depois tem outros respectivos nascimentos que também podem ser chamados de batismo, que vai ter correspondência com os sentidos que estão ligados aos elementos, ligados aos planos e aos táttvas, voz da verdade, os espíritos desses, né? As inteligências que mantêm esses universos e esses corpos, para que exista, tenha diretrizes para que eles sejam construídos. Mas no fundo disso, vamos dizer, a que bota a mão na massa, né, a dona de casa é a Kundalini, o fogo de baixo, que se encontra com o fogo de cima e fertiliza tudo. Forrate, fogo vermelho de baixo, tamas, com o fogo de cima, verde, porque o fogo de cima é a mistura de duas gunas da matéria, que é sátiva, o amarelo, com o azul de rajas, mundo do espírito, mundo da alma. O que dá o amarelo e o azul? Verde. É tudo mistura. Nunca nada esteve dividido, só separou para ser reconhecido. Ok? Na questão ainda do Minotauro e do Centauro, são conceitos, são mitos, mas atrás do mito está a verdade. Eu sempre digo, não é na luz que está a verdade, está nas sombras. Porque se estivesse na luz já teria sido vista. Estaria tudo aqui. Você não tem luz aqui? Esses aspectos aqui são bem declarados. O que é o extremo disso, né? Eu estava falando do demônio interno, que ele eclode. Sim, porque o fogo, se você não controla em vida, ele te queima. Então tem que vir tudo para fora, é a mesma coisa. Você limpa seu pátio, junta tudo e toca fogo. Você pulveriza, você elimina. Apesar de ainda vai existir as cinzas vai ser as memórias cósmicas nesse caso, né? A diretriz que diz, isso já existiu, que nada pode ser esquecido totalmente. Só pode ser apagado os detalhes, a identificação, que seria o nome, aquela alma, os corpos, né? Tudo isso vai desaparecer, mas vai virar informação de que existiu um dia essas maias, mas elas não podem ficar para sempre perenizadas como caracteres, caracterizadas em nome. Por isso que seu nome daqui a 100 anos vai ser esquecido. Talvez sua alma também,
vai saber, né? Depende do que você acumulou. O universo trabalha com economia, ecologia. Usamos isso na finança. Ele só acumula aquilo que realmente é rendável. Voltando para a questão, por exemplo, do licantropo, o que são os pelos aflorando, as garras, as presas? Seria aquilo que está sob pressão dentro e deve aparecer para ser resolvido. Essas lendas são iniciáticas. Elas trazem à tona toda a natureza humana, o que está escondido dentro do homem. Por que o animal, nessas lendas, transparecem na periferia da biografia humana? Até da sua biologia, muitas vezes. Tem gente que vira fera, né? Fera incorporada, encarnada, porque é o animal dentro do homem aparecendo. Mesma coisa, temos doenças de pele, né? A mulher, o homem tem, né? O que é isso de pé de atleta, fungo nos pés, coisas que eclodem epitelialmente. É o reino vegetal, é o pólen que está em nós querendo ser resolvido. Essas coisas elas querem se mostrar, e o humano a resolvendo, ela se perde no humano e evolui. Por isso que toda doença ela é combatida, porque a doença é herança desses reinos. É quando esses reinos invadiram o reino humano, só que por serem inconscientes, torna os átomos inocentes desviados da fonte. Daí que vemos a realidade, por exemplo, do câncer, né? Todas as patologias, dermopatologias, problemas orgânicos. Então isso está tudo em teste, gente. Então não podemos julgar que há algum punidor em algum lugar, algum carrasco. É nós mesmos que não se adaptamos à realidade. Nós não se adaptamos com o cérebro, nem a nossa mente. Ela não acompanhou, o próprio corpo não acompanhou a mente. Sabia? Se a gente tivesse acompanhado a mente, nós seríamos mais distorcidos que o conceito de Gray. Que o Gray já tem aquela cabeça oval, repetindo o corpo mental, perdão, ideal, que seria o ovo invertido, que é o certo, porque nós estamos invertidos em relação ao universo, né, à inteligência cósmica ou consciência cósmica. Então, quando o homem está em tônica de Minotauro, está eclipsado o Sol nele. Então aparece só um contorno humano, uma fachada, um fantasma. Quando o homem está sendo regido pela luz solar batendo na Lua, ele ainda tem um animal dentro, porque ele não pode perder isso agora. Porque são degraus. Para ele poder ser humano, para estar acima, tem que ter um reino abaixo para haver comparação. Agora, o que está acontecendo? Essa Lua está se mostrando nele, né? Essa Lua que é a alma está refletindo o Sol. Aparece o homem sobre o animal. E ainda é preciso esse animal embaixo, sabe por quê? É a força motriz que leva esse homem. Por isso que o homem monta no animal e faz-o puxar carruagens. O próprio Deus, né, Odin, por exemplo, foi caracterizado assim. Ok, pessoal? Então isso aqui é para agregar, é um conhecimento. Não é porque vem de mim, eu sou apenas canal como você, e todos que existem aqui devem ser canais, nada mais que isso. Você não vem para você. Mas isso aqui é um conhecimento profundo. Então leve em consideração, mas com descrição e profundo respeito. Respeito é ver de novo. E você verá, talvez, tudo o que você precisa ver. Paz reverencial a todos.